A pena de 12 anos e 11 meses de prisão foi justificada, segundo a juíza, porque Lula recebeu vantagem indevida em decorrência do cargo de presidente da República, de quem se exige comportamento exemplar, e que o esquema de corrupção tinha a finalidade de garantir a manutenção do partido no poder. Lula cumpre pena na sede da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril do ano passado, devido à condenação no caso do triplex do Guarujá. Na sentença de 360 páginas, a juíza ainda determinou um valor mínimo para reparar o prejuízo com os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. São 85 milhões de reais que Lula e os outros condenados terão de ressarcir aos cofres públicos. A defesa do ex-presidente Lula disse que vai recorrer da sentença que faz uso perverso da lei para fazer perseguição política. A OAS diz que tem colaborado com as autoridades e que casos de ex-executivos não competem mais à empresa. A Odebrecht afirma que colabora com as autoridades. José Carlos Bonlai diz que recebeu a condenação com surpresa e vai recorrer. A defesa de Jacob Ittar também vai recorrer. Bom, além das condenações de hoje, do caso do sítio de Atibaia e também a primeira condenação do triplex do Guarujá, o ex-presidente Lula ainda responde a outros 6 processos no Distrito Federal, Paraná e São Paulo. Você já acompanha aqui comigo. Um desses processos é da Operação Janus, que é de outubro de 2016. O ex-presidente é acusado de favorecer a Odebrecht, a empreiteira, que teria conseguido empréstimos do BNDES para obras em Angola. Nesse caso, os crimes seriam corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. Está lá no Distrito Federal. No outro processo, Lula já responde desde dezembro de 2016 por ter sido favorecido com algo em torno de 12 milhões de reais que seriam para a compra de terreno para a sede do Instituto Lula, também como propina da Odebrecht. Nesse caso, os crimes, as acusações são de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, processo lá em Curitiba. Aí tem outros 2 processos da Operação Zelotes. Lula se tornou réu em dezembro de 2016 por conta de beneficiar empresas nas compras de caças aéreos suecos para a Força Aérea Brasileira. Essa é a acusação e os crimes seriam lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. Ainda na Operação Zelotes, há um outro processo, esse de 2017, e a acusação é favorecimento de montadoras porque teria assinado uma medida provisória para abatimento de impostos. E ainda outras 2 ações de 2018. Numa delas, Lula é acusado se tornou réu numa ação que investiga integrantes do PT como uma organização criminosa. E a outra também do ano passado, ele se tornou réu, nesse caso, por ter favorecido uma empresa brasileira em Guiné Equatorial em troca de propina. Ele teria ajudado nas negociações. A acusação é de lavagem de dinheiro e esse processo corre em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação da 3ª cirurgia em São Paulo. Hoje ele voltou a fazer caminhadas pelo corredor do hospital. Segundo o boletim médico, Jair Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva. O quadro de saúde evolui sem dor ou febre. Ele segue recebendo líquido por via oral e nutrientes pela veia. Apesar da restrição de alimentos, Jair Bolsonaro conseguiu manter o peso durante o período em que está internado. Com o avanço no quadro de saúde, os médicos estudam a possibilidade de mudar a dieta do presidente de líquida para pastosa. Os exames de imagem confirmaram uma melhora na região do abdômen e o dreno pode ser retirado nos próximos dias. Jair Bolsonaro assinou um despacho que autoriza a posse do ministro do Turismo, Marcelo Antônio. O porta-voz diz que o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, segue com o apoio do presidente. O presidente o escolheu porque encontrava nele e encontra ainda a pessoa para dirigir esse processo de convencimento do nosso Congresso, da nossa Câmara. O presidente tem recebido presentes de simpatizantes, mas os pacotes só serão abertos quando ele tiver alta. O Senado elegeu hoje a nova mesa diretora da Casa.
O Senado deu hoje o primeiro passo para superar a crise interna. Elegeu, por acordo, os 10 cargos da mesa diretora da Casa. O acerto foi apoiado por ampla maioria, 72 dos 81 senadores. Renan Calheiros não compareceu à sessão. Derrotado, o MDB teve de entregar a primeira vice-presidência ao PSDB, que indicou Antônia Anastasia para o posto. O presidente Davi foi muito hábil na condução, não houve disputa, chapa única, todos os partidos concordaram. O MDB acabou ficando apenas com a segunda secretaria para o senador Eduardo Gomes, mas vai comandar 2 importantes comissões aqui no Senado, a de Constituição e Justiça e a de Orçamento. E o senador Flávio Bolsonaro terá assento na mesa diretora do Senado. Foi indicado pelo PSL para a terceira secretaria. Não há nenhum impedimento para que eu exerça a função e muito me honra fazer parte dessa mesa diretora e assim peço votos de todos e agradeço aí a oportunidade. Já viramos essa página a partir do momento que a presidência do Senado começou a dialogar com todas as lideranças. E a demonstração disso foi nós termos hoje pela primeira vez cada partido ocupando um assento na mesa diretora. O Ministério Público do Rio de Janeiro definiu que o promotor de justiça Luiz Otávio Figueira Lopes será o responsável pela investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro do PSL. Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, foram citados em documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras por movimentações bancárias atípicas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, passou a tarde na Câmara dos Deputados explicando o projeto anticrime. É que o pacote com medidas de combate à violência e à corrupção propõe alterar 14 leis. O ministro ouviu sugestões e disse que está aberto a fazer alterações no projeto. Um dos pontos polêmicos prevê anistia ao policial que matar alguém quando houver risco de conflito armado ou agressão injusta. Nestes casos, será considerada legítima defesa. Se esse incidente infeliz acontecer, o policial não pode ser tratado como homicida. Nós estamos endurecendo contra a criminalidade mais grave, não contra a criminalidade geral. Essa lógica de matar e morrer faz com que a nossa polícia seja a que mais mata e a que mais morre e nunca resolveu nenhum problema de criminalidade. O texto é muito bom. Nós não podemos continuar mantendo o cidadão atrás das grades e o bandido na rua. No projeto, Moro também defende o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. E criminosos reincidentes, condenados por crimes contra a administração pública ou que usaram arma de fogo, iniciem a pena em regime fechado. Sérgio Moro também esteve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para apresentar o projeto. A ideia é enviar a proposta aqui para o Congresso ainda este mês. Mas, de acordo com o ministro, primeiro é preciso afinar o texto com o presidente Jair Bolsonaro, o que só deve acontecer no fim da semana que vem. Na Câmara, a expectativa é de que o projeto vá a plenário no próximo semestre pela complexidade do tema.